Fala galera, Dizascope, eu sou o Jonatas Leônio e você está em mais um Divinamente, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus. Nós aqui falamos de saúde mental e saúde mental é a mente de Cristo. Pensar como ele pensa, sentir como ele sente. E hoje a gente vai falar de muita coisa importante para quem quer parecer com Jesus, para quem quer ter saúde mental como Jesus. Vamos falar de rejeição, nós vamos falar de paternidade, nós vamos falar de famílias pastorais e o cuidado das famílias pastorais. Vai ser uma conversa muito rica, eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então vem com a gente pro podcast de hoje. Que honra te receber aqui, minha amiga Ana Paula, psicóloga, mulher de Deus, esposa, mãe do João Pedro. Quantos anos o João Pedro 11 tem? anos. 11 anos, João Pedro, lá de Porto Real, e caminha com a gente na tutoria de psicólogos. Sim. É uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Glória e a Deus. Com uma bagagem, com uma vivência, com uma história que, sem dúvida nenhuma, vai abençoar você, vai abençoar a sua vida. Minha amiga, me conta um pouco da jornada. Vamos começar do começo, vamos começar de como foi seu encontro com Jesus e de o que levou até esse momento do encontro com Jesus. Eu falo que, primeiramente, né? Olá a todos. Que prazer estar nesse lugar e o cumprimento de uma palavra se cumprindo, né? E eu falo que Jesus, onde foi meu encontro com ele, foi numa lixeira, através do meu avô. Eu falo que ali foi igual aquele momento da mulher no poço, quando teve um encontro com Jesus, sabe? E eu comecei a ter minha caminhada cristã no ano de 2012. E eu tava numa fase que eu tava saindo demais, festa demais. E chegou um dia que eu tinha acabado de chegar de uma noitada. Mal tinha dormido, já ia sair novamente. E o meu avô, ele não era muito de falar. Ele é aquele assim, muito na dele, muito tranquilo. Mas quando fala, é uma palavra que vem muito direcionada. Já a minha avó já era aquilo de ficar falando muito e acaba com a gente… Ai, tá bom, vó, tudo bem. E aí eu tinha chegado de uma balada, mal descansei, já tava saindo. Meu avô estava encostado na frente de casa, numa lixeira. E aí meu avô me chamou e ele perguntou pra mim: você já vai sair de novo? Eu falei: sim, vou sair de novo. E ali ele falou pra mim assim: minha filha, o que tá acontecendo com você? Você é uma menina tão bonita. Você tá desgostosa da vida? Você não precisa passar por isso. E eu falo que ali foi um momento que muita chave virou. Porque eu falei, se o meu avô tá falando isso pra mim, é porque senão tá muito feio, a coisa tá muito feia. Então eu falo que foi aquele encontro da mulher do poço, porque ali onde ela teve um encontro que não foi uma cobrança, não foi algo ali de julgar, mas foi algo tão verdadeiro que mudou a vida daquela mulher. Foi um diagnóstico, foi uma revelação. Sim, e aí eu falo que aquilo pra mim, naquele momento, foi onde a gente fala aquele soco que a gente toma, assim, que eu desisti de sair. E ele, muita coisa virou dentro de mim, foi onde eu comecei a me firmar na caminhada, foi onde eu falei, bom, agora eu preciso parar e ressignificar a minha vida. E aí, através da minha caminhada cristã, começou com meu esposo, porque ele já era cristão e eu não. E aí, através dele, ele me levou para os caminhos de Jesus. Isso em 2012 mesmo? 2011 para 2012. E aí, 2012 foi onde eu me batizei. Logo depois, eu casei. E aí começou a minha caminhada, só que eu tinha muitos conflitos comigo mesma, até em questão, hoje eu vejo, pela paternidade. Então foi muito difícil para mim fazer esse acesso Deus Pai.
Então eu tive ali alguns atritos, né, de ter esse encontro. Quando eu falava Deus Pai, era algo que ainda me travava, trazia alguns bloqueios que eu não conseguia ter esse acesso da revelação do Pai, a qual nós temos um Pai espiritual. Então foi onde começou os processos, foi aonde o Senhor começou a curar e aonde eu tive um encontro muito forte com o Senhor, foi no encontro com Deus, quando eu participei do encontro com Deus. E ali eu falo que foi onde começou os processos, mesmo ali, de Deus começar a mexer naquelas feridas que a gente quer deixar num quartinho escondido. E onde foi começando a lapidar. E aí logo depois o meu esposo entrou, né, pro seminário. E quando ele entrou pro seminário, eu criei algumas resistências dentro de mim. E eu quis ficar no saco de desculpa, porque para mim era mais fácil estar naquele lugar. E eu acabei estando também em mesas que me facilitavam estar nesse lugar. Mas a todo tempo o Senhor vinha também trazendo os remanescentes, trazendo pessoas também. E como eu tinha falado que em 2012 eu tinha recebido uma palavra que o Senhor ia estar me levando a lugares onde eu não imaginava estar. E aí quando foi em 2017, nós tivemos na igreja uma outra conferência. E nessa conferência estava num momento ali de estar orando pelas pessoas. E eu estava ali para receber. E quando chegou minha vez, veio uma palavra que eu seria como um bambu. Naquele momento, o meu coração que se fechou, que eu olhei somente o externo. Eu falei, mas como assim, né? Tá todo mundo recebendo que vai para as nações. Tá todo mundo recebendo ali que, né, que vai ser mestre, que vai Pareceu ser… muito atraente. E aí eu falei, um bambu, peraí, um bambu. E eu comecei a olhar o quê? O estereótipo, né? O que era o estereótipo de um bambu? Ainda falei assim, nossa, mas um bambu é o quê? Varal, festa junina. E tá, mas amém. Recebi a palavra ali com o coração fechado. Mas tudo começou a mudar em 2019. 2019 foi aquele ano que o Senhor falou, vem pra cá, agora é a hora de você entender o verdadeiro significado do bambu, que é criar as raízes profundas em mim. E foi onde começou verdadeiramente o processo ali, onde começou o Senhor tratar mesmo, aprofundar, mexer mesmo nesse lugar de rejeição, mexer mesmo nesse lugar de paternidade. Começou mesmo a trabalhar e forjar a minha identidade. Então, tudo que o Senhor tem feito, eu falo, é um preparo para estar chegando até a construção. Então foi onde, para você chegar onde eu quero, eu preciso mexer nesses lugares. E aí doeu muito e dói, porque o processo ele é contínuo. Mas ver também, começar a conhecer quem eu sou e descobrir a essência de ser filha de um pai, né? E entender essa identidade de quem eu sou no Senhor, isso muda toda a história. Sim. E como foi que caiu essa ficha, assim? Eu preciso mexer nisso aqui. Quando foi que caiu, que era aquilo quando começava a dizer, né? Falar, a gente começa a se esquivar, a gente não quer ouvir. E aí foi aonde eu escutei que o Salmo 139, da identidade. E eu falava, mas como que é essa identidade de que eu sou filha, né? E ali foi onde começou, que você é única. Tá, mas como eu sou única? Então eu falava que eu era muito igual Tomé, eu tinha que ver para crer. Como que eu sou única? O que é ser única, se eu não me via única, né? E ali foi aonde eu tive no meu secreto, no meu quarto. E ali tava eu e meu esposo, a gente tava orando, a gente tava num propósito de 40 dias de jejum. E foi algo muito forte, porque nem para ele eu tinha contado isso. E aí, no momento em que nós estávamos orando, e ele começou a trazer coisas da minha infância. E aí ele falou, né, olha, eu estava lá nesse momento. E você é minha filha amada, você é escolhida. E ali foi onde eu comecei ainda mais, porque foi algo muito profundo, porque nem ele sabia dessa história, de coisas que tinham acontecido. E não tem como Deus falar usou que seu não marido. é o meu esposo. No meu quarto, a gente estava num propósito de 40 dias de jejum. Pra falar e trazer revelação de coisas da sua infância que você nunca tinha falado pra ele. Não, nem pra ele eu tinha falado isso. Porque era algo, como eu disse, a gente prefere deixar num quarto. Sim. E aí, às vezes, quando vem aquilo, né, pra querer começar a confrontar, a gente quer esquivar. A gente, já tô tratado, né? A gente já tá resolvido. Mas, na verdade, não tá nada resolvido.
E aí foi esse momento e foi algo muito forte, muito marcante. Ali eu falei, não tem como, porque nem ele sabia. Então não tinha algo que eu não tinha compartilhado para ninguém. Era eu mesmo e ali o Senhor. Então foi como naquele momento ali onde a ficha virou e falou, não, realmente, eu tenho esse amor, eu preciso viver esse amor. E essa lacuna só pode ser preenchida por ele, não tem outra pessoa. E aí foi onde eu comecei a permitir, ia buscar e acessar esse encontro com o Senhor. Então aí que a chave virou. E como foi esse processo? E esse processo, como eu falei, né? E aí foi Caiu também a ficha aonde ali, e aí? caiu a ficha. Próximos passos. Mas aí o próximo passo, eu entrei pra faculdade. É. E o entrar para a faculdade também foi algo que me gerou muito conflito. Como eu disse, que eu também estava naquele lugar ali que eu não queria aceitar um pouco ser esposa de pastor, viver família pastoral. Então, ao mesmo tempo, eu fugia, mas é aquilo, o Senhor chamava. E aí, a nossa pastora, né, falava assim, olha, eu não espero o Senhor te pegar na curva, não. E aí eu ficava com medo daquilo, eu falava assim, não me pega na curva, não. Né? Mas o medo assusta a gente. E aquilo que você fala muito na tutoria. Eu queria, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de estar nesse outro lugar, né? Eu falava assim, mas eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, vou ter que renunciar. E aí eu ficava olhando só o lado negativo de ser família pastoral. E foi aonde as coisas começaram a fluir, mas eu estava ao mesmo tempo que as coisas começavam a fluir, eu criava em mim bloqueios e resistências para não viver o que eu precisava viver. E até o momento que foi em 2019, como eu falei. E aí eu falei, não, agora ele já estava no último ano. E eu falei, as pessoas da igreja já chamavam, ainda não tinha saído da nomeação, mas as pessoas já chamavam como pastor. E eu falei, eu preciso me posicionar. E aí foi algo muito forte, porque eu estava num local, e como eu disse, eu estava em mesas, não culpo ninguém, porque a escolha foi minha, mas eu estava em mesas que estava naquele momento ali tristes, né, entristecida com a igreja local. E eu estava sentada, se eu estou sentada, eu estou fazendo parte daquilo. E ali para mim, onde a escama caiu, quando eu olhei, tinha membros da igreja ali, a vergonha bateu. Eu falei, com que cara que eu vou olhar para as pessoas da igreja, eu estando sentada naquele lugar? E ali foi onde eu falei, eu preciso mais uma vez da mudança. E aí foi onde eu fui mesmo e me firmei, comecei a buscar no Senhor, comecei a viver, comecei a me posicionar. E aí comecei a buscar discipulado, comecei a estar mais ativa na igreja, porque eu ficava muito assim, nos bastidores. Tá, eu tô aqui, mas eu te ajudo, mas vai você. Você, o pastor, o chamado é pra você. O chamado não é pra mim. Tanto é que eu ainda falava assim, eu não quero ser esposa de pastor, a gente não tem nome. Mas no meu secreto eu tava orando, Senhor, se é isso que o Senhor tem pra mim, mas me leva pra uma área, eu não quero ter a dependência de ser só a esposa do pastor. Eu quero ter uma identidade de quem eu sou, porque eu já lutava com essa questão de quem eu sou, né, dessa rejeição. Então, mas ao mesmo tempo no meu secreto, Senhor, me leva pra… Se é isso que você quer fazer, unir os propósitos, né? Então, começa a ativar em mim um chamado. E aí acabou juntando, né? Essa área pastoral e eu na área da psicologia. E como foi parar na psicologia? Então, eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava numa multinacional. E eu entrei como jovem aprendiz e lá começou a caminhada. E quando foi 2016, nós saímos dessa empresa. E quando a gente saiu dessa empresa, a gente até recebeu um milagre muito grande disso, que o Senhor, ele foi em 2015, quando ele foi pro pré-teológico, onde ele falou que Deus confirmou o chamado dele. Eu, amém, me ligou chorando, que ele chora… vai falar de Jesus, ele já tá chorando. E aí eu, amém, o chamado é seu, na minha cabeça. Não vou te impedir. Não tem, eu falo muito que a gente não tem noção do amém quando a gente responde, né? E aí eu, amém. E aí logo depois, passou um tempo, 2016, tava num período de PDV lá na empresa. E porque tava tendo a crise, então tinha aquela questão do governo, de estar indo… E aí foi onde a gente saiu da empresa. E agora? Né? Tava numa estabilidade financeira, os dois. Você adorar o Senhor com o seu dinheiro na conta, tudo certinho, estando estável, é muito fácil. E
logo em seguida, a minha casa tinha sido comprada nesse período. A minha casa, que era para ter sido paga em 35 anos. O dinheiro que nós recebemos dessa saída da empresa foi o dinheiro certinho para pagar a nossa casa. E aí ele falou, Deus tinha falado que nada ia faltar. Então já começou aí a provisão, né? Já foi o pagamento da nossa casa. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque meu filho tinha apenas 1 ano e meio, mais ou menos. O que fazer agora? E aí uma irmã lá da nossa igreja, a Rogéria, ela falou, Ana, tem um curso de normal pós-médio para professoras. E aí eu comecei a fazer esse curso, que era 1 ano e meio, que aí se formava como se fosse um magistério. E eu comecei a fazer esse curso. E com o dinheiro desse curso, eu pagava… com o dinheiro do estágio. Eu comecei a fazer o estágio e com o dinheiro do estágio eu pagava esse curso, que era 1 ano e meio e o estágio era 2 anos. E aí comecei a fazer. E entre uma das matérias a gente teve psicologia escolar, mas foi algo muito raso, assim, falando sobre emoções, o que era psicologia, algo bem introdutório. E eu falei, nossa, gostei. E ali começou o flerte. Falei, nossa, achei legal isso. E aí eu comecei a estudar. Só que tudo indicava para eu ir para pedagogia. Eu cheguei, acabei o curso, eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer. Se eu for fazer pedagogia, mais para a questão financeira, que era um curso mais barato, mas depois vai ficar algo parado. E aí a gente teve um culto na igreja e a pastora pregou sobre fé. Dá o passo que Deus vai colocando no chão. Falei, amém, Senhor, é uma palavra que o Senhor tá me dando. No outro dia, eu pra faculdade, me matriculei. Tranquei pedagogia e fui pra psicologia. Falei, amém, tô pela fé. E aí nesse processo, eu tinha só mais meio período, que era pelo meu estágio. Fui pela fé, primeiro período tá feito. E aí quando foi segundo período, o valor do boleto veio totalmente a mais. Eu falei, e agora o que eu vou fazer? E aí tinha acabado. Eu falei, eu não tinha todo o dinheiro para pagar nem a matrícula da faculdade. E eu falei, o que eu vou fazer agora? Me cheguei eu chorando na casa do meu avô. Eu falei, vou ter que trancar a faculdade, vou ter que trancar. E meu avô falou, quanto que falta? Aí eu falei para ele o valor, eu falei, eu vou pagar. E assim foi, Jonathan. Cada período da faculdade, o Senhor foi provendo de um jeito. E aí eu falo que eu e a psicologia, a gente se encontrou no meio desse caminho. Eu não me imaginava psicóloga, mas também a gente veio conversando isso no caminho. Eu falo, eu louvo a Deus, porque a saída de uma fábrica me levou para um lugar onde eu nem imaginava estar, né? Mas eu creio que o Senhor já havia esse preparado para mim. Interessante, né? Só te interrompendo, como essas rejeições, sim, nesse sentido, por exemplo, sair de uma fábrica que você não queria sair, não, né? Como algumas dessas portas fechadas ou algumas dessas rejeições, elas são muito necessárias para nos colocar no nosso propósito, né? sim. Eu lembro de Jesus, um texto que diz que era necessário que ele fosse rejeitado. Ele estava ali, mas era necessário que ele passasse por uma rejeição ali por parte dos religiosos da época. E eu fiquei pensando nessa expressão, era necessário que ele fosse rejeitado. Falei, existem algumas rejeições que são necessárias. Como o próprio útero, né? Uhum. Quando o bebê tá ali dentro, o útero o expulsa dali. A própria, dentro da obstetrícia, né? O linguajar desse período do parto é período expulsivo, ou seja, o útero expulsa o bebê dali. E aí a pergunta é, mas como alguém que ama tanto vai expulsar um bebê indefeso do lugar de onde ele tira os seus recursos? É mais ou menos essa a ideia, né? Sim. Os meus recursos vêm do meu trabalho. E aí, de repente, eu sou empurrada desse lugar. Eu vejo hoje, Jonathan, que isso foi muito bom porque me fez crescer. Sair do lugar da dependência do homem. Porque ali eu entendo que eu estava que é exatamente na essa dependência ideia do parto, homem, né? Porque o parto é você crescer. E dentro daquele lugar do útero, você tem um crescimento extremamente limitado. Sim.
E aí é importante que algumas rejeições aconteçam para que a gente possa entrar em lugares, para que a gente possa acessar lugares que de outra maneira a gente não acessaria. Eu falo que 2016 foi o meu deserto. Que aí foi aprender a depender do Senhor. Porque as portas ficaram totalmente fechadas. E não foi por falta de mandar um currículo, não foi por falta de buscar, né, ali aquele network. Olha, você pode me ajudar? Não, mas não você ia era. voltar pro útero. Não era, a porta não era para abrir, porque assim, era um tempo que ali começou. Agora vocês vão começar a entender o que é exatamente depender da minha provisão. E foi literalmente isso mesmo, coisas assim que a gente começou a viver. Não vou dizer, passamos fome, não, mas coisa assim de ver, de depender da ajuda da igreja para receber uma cesta básica. Ou estar ali num culto e aquele pensamento, a conta tá vencendo, como que eu vou pagar essa conta? E aí vai lá pro secreto, chora, e você sai de um culto, a pessoa fala, olha, Deus mandou te entregar isso aqui, era o dinheiro da luz. Então assim, entender ali verdadeiramente, né, aquela palavra, nada vai faltar. E realmente, nada faltou. E nada tem faltado até hoje, né? Então a importância dessa palavra, então assim, foi necessário sair desse lugar. Pra Deus te colocar num propósito. Porque senão eu não ia viver. Você não ia entrar na psicologia jamais. E viver o que Deus tem feito hoje. O cuidado que você tem exercido para tantos irmãos, tantas aquilo, pessoas. Às vezes a gente acha que é ruim, mas na perspectiva de como você vê. Eu poderia estar até hoje nesse lugar lamentando. Sim. Poxa, eu saí de lá, mas foi bom o tempo que eu vivi lá. Eu poderia ficar nesse lugar. Sim, mas peraí, eu ressignifiquei. E eu lembro de algo que um chefe que eu tive, que ele falava assim, existe um rio de possibilidades que a gente não vê. Então assim, eu pude acessar esse rio de possibilidades. E esse rio de possibilidades, creio eu, é o rio do Espírito que vai fluindo e que vai empurrando a gente na direção que Ele quer nos conduzir, né? E quando a gente entrega a nossa vida, a gente entrega tudo, né? Sim. Trabalho também. E às vezes Ele vai… isso aqui foi por uma estação, agora eu vou fechar uma porta para que você não se perca, para que você não gaste a sua vida fazendo algo que não é o que eu tenho para você e deixar Deus empurrar a gente para o lugar onde Ele quer que a gente seja útil, né? E aí eu entendendo isso, né? Que às vezes umas portas fechadas, às vezes algumas rejeições são necessárias para nos colocar no propósito. Eu queria até voltar no tema da rejeição, porque você disse que foi um processo de Deus para você e em você foi tratar essa ferida. Era uma ferida que estava aberta já desde muito tempo, mas que você conseguia escondê-la bem, né? Como que foi essa ferida da rejeição ao longo da sua vida, a ponto de chegar lá 2016, 17, 19 ali, aí o Senhor te colocar em um lugar onde não dava mais para fugir? Mas de onde vinha essa ferida da rejeição? A gente fala, né, e aí até o seu local de fala como médico, né, que no ventre as palavras, né, já tem poder. Então, ali começou o processo também da rejeição, né? Não dizendo que é culpa da minha mãe, jamais, porque isso também já foi perdoado. Mas da maneira que as coisas surgiram ali. E vim, né, de certa forma, desse lar disfuncional. E olhar e falar assim, entender o que é isso, como viver isso. E eu olhava assim, não me sentia pertencente. E eu falava assim, mas por que eu nasci? Por que o Senhor permitiu? Ficava muito isso. Eu nasci para viver isso? Eu nasci, então, para isso que é nascer? E eu olhava essa questão, né, tanto porque os meus pais não chegaram a nem casar, né? Então, eu morei com a minha mãe. E aí, depois, num certo tempo, eu fui morar com meu pai. E nesse período, eu tive muito conflito também com meu pai. Mas graças a Deus, hoje também já tá tudo se resolveu. Mas nesse período aqui, né, da pré-adolescência, adolescência ali, então eu não me sentia pertencente.
né? Eu falava assim, eu não me sinto filha. E a gente também não tinha uma boa comunicação, não tinha um bom relacionamento. Então foi onde cada vez mais essa rejeição entrava dentro de mim. E aí foi aonde eu comecei aquilo me rebelar dentro de mim, que eu ficava assim, para que então eu nasci? Era algo que eu me questionava muito. Para que eu nasci? Apesar dos meus avós, né, maternos me levar, eles são católicos, eles me levavam para a igreja, mas eu não me sentia ali assim também pertencente. E eu falava, qual que é a finalidade disso? De amor, eu não conseguia isso pra mim, porque eu falava assim, tá, minha mãe, meu pai, eles não estão juntos, e aí acabou que cada um foi viver sua vida, tudo bem nisso, mas e eu? E eu, Ana, né, nessa história? Quem sou eu nessa história? Então, essa questão de rejeição, tipo um ping-pong, né? E aí criou essa rachadura em mim. E aí foi aonde que eu comecei a ver. A gente começa a procurar em pessoas esse lugar da paternidade, né? E às vezes, se procurar em pessoas, a gente vai em escolhas erradas. A gente vai viver histórias erradas que vai criando ainda mais rachaduras. E foi aonde isso em mim começou. Eu comecei a procurar em pessoas esse lugar de paternidade, até mesmo em relacionamentos, para ter esse lugar de paternidade. E aí, em vez de gerar essa paternidade, gerou ainda mais dor, gerou ainda mais ferida. Então, aquela rejeição aumentava ainda mais. Mas entendendo que era um amor que somente Deus que podia preencher. Não adiantava eu buscar em pessoas. Não adiantava eu buscar em homens. Não adiantava eu buscar em bens. Não adiantava eu buscar em noitada, que era somente o Senhor que ia poder preencher isso em mim. Então foi muito difícil lidar com essa questão da rejeição dentro de mim. E até cheguei a ter pensamentos. Falei, já que é isso? Esse amor é preferível não existir. É preferível não existir, mas nem isso o Senhor deixou fazer. Né? E louvado seja Deus, porque Ele já tinha um plano ali, Ele já tinha um propósito. E aí, onde eu tive o conflito, eu falo que eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, em meio a um dos nossos desentendimentos, e aí a gente vê também que é consequência da raiz da rejeição, eu vou embora, em meio a um conflito, e isso afeta onde? Uma vida adulta, isso afeta num casamento, qualquer coisa, eu vou embora. Ah, vou pegar minhas coisas? Vou embora. Até um dia desses desentendimentos, onde ele falou pra mim assim, eu não sou seu pai, eu sou seu marido. Naquele momento, Jonathan, minha vontade era assim, esganar ele. Mas aquilo pra mim foi muito forte. E realmente, aí aquilo, né? Um confronto que precisou virar essa chave dentro de mim. Realmente, ele não é meu pai. Ele é o meu marido. E eu tô querendo que ele seja meu pai. Então, assim, onde começou o tratar, na verdade, da rejeição começou quando eu tive um encontro com meu pai. E ali a gente sentou, ali a gente conversou, ali eu pedi perdão, ali a gente se perdoou. E ali começou o processo da cura. Mas, como eu falo, são processos. Ainda tinha algumas, né, ali, coisas que precisavam ser lapidadas. Quando eu fui pro casamento, e aí veio também outra questão. E aí onde meu esposo falou, olha, eu não sou seu pai, eu sou seu marido. Ali outra parte também foi lapidada. E aí depois eu fui para um curso, né? Eu fui para um curso chamado Curadas para Curar. E ali foi tratar o quê? A minha identidade. Vem cá que agora eu vou mostrar para você o que é você ser filha. Mas não, você tem um pai. E então ali começou a trabalhar esse lugar e essas rachaduras. O vaso começou a ser reconstruído. Aquele vaso de barro foi onde começou a ser reconstruído. Sim. Entendi. Então, vamos tentar olhar para essa ferida da rejeição por um prisma clínico. Os sintomas que ela dava em você já ali desde a infância, adolescência, era essa sensação de falta de pertencimento, Sim. de inadequação e uma busca por relacionamentos onde você fosse aceita. Sim. Então, isso te colocava em situações e relacionamentos ruins. Sim. Relacionamentos que não te entregavam e que aumentavam a decepção e o sentimento de rejeição. Porque você colocava uma expectativa de que era ali naquele lugar que você ia ser aceita e não dava certo. Isso.
esses sintomas vamos chamar de síndrome da rejeição, vamos delimitar assim. Esses sintomas, eles acompanhavam ao longo da vida e até tinham muito a ver, e eu acho até interessante a gente dizer isso, né? Como o pecado muitas vezes se aproveita de feridas não tratadas, né? Como ele ocupa um espaço. Se eu não tratei essa ferida da rejeição, eu não me sinto aceito, eu não me sinto valioso, eu não consigo enxergar valor em mim, eu posso me entregar mais facilmente para propostas tentadoras. Afinal de contas, eu não sei quem eu sou, né? A essência da tentação do diabo para Jesus no Monte das Tentações é justamente identidade, né? Se ele não tem uma identidade clara, ó, você é o meu filho amado, naquele momento, Ele teria se caído. você é o filho, ele teria caído. Então, olha a importância de uma ferida ser tratada, porque uma ferida não tratada é uma brecha aberta para o pecado poder atuar ali, né? E um às vezes a abismo gente… chama o outro, né? Exatamente. Às vezes a gente quer tratar só o pecado, mas a gente não tem a dimensão da ferida que está aberta e que o pecado se aproveitou dela, ocupou aquele espaço, né? E aí, falando de sintomas ainda, esses sintomas foram para o casamento, foram para a vida profissional, porque na vida profissional tem a ver com esse controle e com essa identidade atrelada ao trabalho e ao reconhecimento financeiro. No casamento, essa insegurança, talvez, e essa necessidade de controle também, de não confiar plenamente ali no casamento e nessa entrega, porque tem esse medo do abandono, né? Esse medo de ser deixada, e até, por vezes, esse reforço no comportamento de então eu vou embora, então eu vou sair. Porque o deixar, o ser abandonado, abandonar, já te leva para esse lugar. Já é uma parte. Então, esses sintomas acompanhavam mesmo até depois da conversão propriamente dita. A ferida estava lá. Ainda estava ali. Porque a conversão resolve o problema do espírito. Mas as feridas da alma, elas ainda vão precisar ser tratadas, né? O espírito está pronto, mas a carne ainda é Mas é por isso que a gente precisa entender hoje a importância da fé com a questão da alma. Né? O quanto isso é importante. Eu não tinha essa dimensão num todo. Mas hoje eu vejo o quanto isso é importante. Porque às vezes a gente quer tratar somente o espiritual. E aí a gente deixa aqui só com band-aid. Exatamente. E as consequências do que fica aqui. E aí a gente tá falando, eu tô orando, eu tô buscando. Mas e aqui? Aonde é o caráter, ou a alma, ou né, as dores, as feridas? Então, por isso, hoje, essa junção é muito importante para a cura num todo. Sem dúvida. Onde a gente fala da cura. Sem dúvida. E aí, falamos então de sintomas. A gente tem um diagnóstico, vamos para a conduta, vamos pro tratamento. Esse tratamento, via de regra, ele acontece em etapas. Ele não costuma acontecer em um evento, né? Não. Que é até um dos problemas da nossa forma de enxergar o tratamento de Deus para nossa alma, pro interior, para as feridas, é a gente achar que Deus vai fazer isso, na maioria das vezes, através de um evento, de uma oração, de um encontro. E geralmente esses eventos, eles startam processos, né? Eles iniciam processos. Ele traz a consciência. Traz consciência. Ele traz o entendimento. Ele desperta. Exato. Agora, eu preciso de uma renovação de entendimento, eu preciso acessar esse lugar, preciso expor esse lugar. E aí, dentro desse processo, você falou de paternidade, você falou de identidade. Então, dentro desse tratamento… Então, vamos lá. Estamos tratando a ferida da rejeição. E aí, você disse que partes importantes desse tratamento foram conhecer a paternidade e conhecer a identidade. E para conhecer a paternidade de Deus, você precisou encarar feridas na sua relação de… Tive que ir de encontrar ela. Não teve como fugir. Não deu para fugir. Não. Na verdade, fugir só piorava.
né? Então eu precisei ir para esse lugar e acessar exatamente essa dor para que eu pudesse conhecer e saber quem eu sou. Uhum. Então, a partir desse momento, eu precisei encontrar, eu precisei ali no chorar, falar, tá doendo. Mas foi através dessa dor que aí parou de ser só um band-aid. E aí agora se tornou só uma cicatriz. É algo que a lágrima, aquilo já não pesa, né? Que antes era só falar que o choro já vinha antes da fala. Então, não. Se vier um choro agora, é uma felicidade. Se vier um choro agora, não é aquilo daquela dor, daquela profundidade. Como a gente fala, se fosse um iceberg, aprofundar aquilo. Não. Aquilo precisou. E assim, tem sido esses processos, né? Porque eu falo também que às vezes a gente fala assim… eu já tô totalmente sarada. Aí o Senhor fala assim, peraí que eu vou te levar a esse lugar novamente. Pra ver se você realmente tá… Sim. Vamos voltar para esse teste aqui de novo para ver se você vai passar nesse teste, para ver se você realmente está. Então é algo constante, diário ali, né? Então assim, Senhor, ainda tem coisas em mim que ainda precisam, mas as camadas estão sendo retiradas. Então eu não estou mais exatamente na primeira camada. As camadas já estão sendo removidas. E quais são as novas? Porque é aquilo, tem coisas ocultas que às vezes a gente nem sabe que tem dentro da gente. São camadas e camadas. Então, Senhor, se ainda existe algo, mostra, traz. E aí, vamos lá. Que a gente fala, a gente libera. Então, vou te levar para esse cenário. Vamos ver se você tá aprovado aqui. Ou se ainda você vai ter que voltar. Muito bom. Para essa prova, para esse teste. É interessante você falar de camadas e camadas, né? Porque às vezes a gente quer viver o processo todo de uma vez. E eu tava lendo esses dias João 1, onde tá escrito assim, dele recebemos da sua plenitude, né? De Jesus recebemos a plenitude. Então, dele recebemos plenitude, graça sobre graça. Ou seja, existem níveis de graça que a gente vai recebendo, né? E assim como existem esses níveis de graça, eu preciso ir abrindo as camadas para que essa graça vá alcançando níveis mais profundos, né? Eu preciso esgotar esse nível de graça dessa camada para poder entrar numa outra camada e depois entrar numa outra camada. E é interessante que às vezes a gente pensa que uma falta, uma ferida numa camada, por exemplo, muito anterior, ela ficou lá, né? Ela ficou guardadinha lá. Mas essa ferida em uma camada anterior, ela exerce uma pressão nas camadas adjacentes, nas camadas acima. Então, uma falta que teve lá, geralmente vai ser reverberada de alguma forma na camada seguinte. Por exemplo, teve uma falta na idade intrauterina, era um feto, e teve uma falta importante ali. Essa falta, ela não passa quando o bebê nasce. Essa falta, ela é vivida de outra forma. Então, vamos imaginar, faltou uma determinada vitamina, faltou um determinado nutriente. Passou aquela fase, mas a memória que aquela falta gerou, ela permanece lá. E seja através de uma compensação para querer demais aquilo que um dia faltou, seja através de uma repetição para reviver aquilo como se fosse um padrão, ou seja através de uma repressão de fechar aquilo, esconder e nunca mais querer abrir aquele cômodo ali, aquela área, aquilo vai sendo transmitido de alguma forma nas fases seguintes, né? E a gente entender que a graça, ela vai alcançando nível e mais nível, graça sobre graça. Tem uma medida nova de graça pra gente hoje, né? Independente da fase que a gente esteja. Eu acho que quando a gente passa a olhar pra nossa história como uma jornada de redenção, onde só tá pronto naquele dia, porque a palavra diz, aquele que começou a boa obra vai completá-la até aquele dia. Então, se ainda não chegou aquele dia, significa que tem coisas do meu coração para serem tratados agora. Às vezes já passou um nível de graça para essa parte da ferida aqui, ou essa ferida já está bem cuidada. Pode ser que lá na frente eu seja exposto a uma determinada circunstância que vai me mostrar mais um pedacinho da ferida. E isso não quer dizer que eu não tô
tratado, ou que aquilo que não é porque doeu lá na frente, ou eu tive algum tipo de sofrimento de novo relacionado ao mesmo tema, que o que Deus já fez e já deu de graça sobre graça nesse período não existiu. E aí a gente não fica nessa pressa de que agora já está tudo resolvido. Então já tratei todas as minhas feridas e agora eu já tô completamente pronto, né? Eu falo que é o processo, mas isso é a importância de conhecer a verdade, né? Então, a palavra, a leitura da Bíblia, a palavra, conhecer a verdade que liberta. Então, quando eu passei a ler e começar a entender essa verdade de quem eu sou no Senhor, então isso para mim foi fundamental. E aí essa graça sobre graça é onde, através da leitura, porque eu não sou merecedora, nós não somos merecedores, mas a misericórdia e a graça do Senhor sobre nós, aí a gente passa, e aquilo, eu passo a entender quem eu sou, eu passo a como lidar de acordo com o que a palavra diz, que eu posso lidar e que eu posso fazer. Então começa a gerar o quê? Aquela autoestima que eu não tinha, né? Ou aquela aceitação que eu não tinha. Quando eu passo a ler quem eu sou e aquela verdade vem sobre mim, me transforma, sim, eu posso. Sim, eu consigo. Sim, eu tenho. Então começa a mudar, começa a ressignificar. E a importância de estar embaixo dessa graça, de viver essa graça que não foi barata, mas de viver essa graça do Senhor sobre nós, ser grato, né, por essa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então vamos imaginar que você é a psicóloga da Ana Paula. Ai, ai, ai. Lá é tão difícil. Lá em 2019, a Ana Paula chega lá pra você. Ó, eu tenho essa ferida aqui de rejeição e eu preciso cuidar dela. Vamos imaginar que você é a psicóloga dela e você vai explicar para ela como funcionaria esse processo. Porque muito provavelmente tem alguém nos ouvindo aqui agora que está nesse lugar. Eu preciso entender o que eu faço agora. Eu tenho feridas de rejeição, de abandono, eu tenho feridas de orfandade por vezes, que me distanciam de Deus e que me fazem querer e buscar por vezes comportamentos pecaminosos e uma vida distante de Deus porque eu não consigo olhá-lo como pai, não consigo me enxergar, minha identidade está deformada. Como você explicaria para ela qual é esse processo? Acho que a escuta dessa fala e… Ok, mas como você vê essa rejeição? E a partir da lente a qual ela vê, não focar somente nesse rótulo de ser rejeitada. E já que você diz que você é rejeitada, o que é essa rejeição para você? E o que a gente pode começar a ver de possibilidades, além de você não ser somente essa rejeição que você está trazendo. Vamos começar a trazer um outro cenário também de que pode trazer essa vida. Porque rejeição a gente fala que é um lugar ali de morte, né? Que não é visto, que não é… tá ali. Mas vamos começar então a trazer esse lugar de vida. Vamos falar sobre isso, sobre essa dor. Mas a partir desse momento, daqui para frente, o que a gente pode fazer com isso que você está trazendo aqui? Que é onde a gente entra para o campo de pistas e possibilidades. Você pode escolher ficar nesse lugar que você já entende, que doeu, que te marcou, que te feriu. Ou você pode, ok, assim como eu fiz. Ok, tá doendo, mas eu preciso sair desse lugar da dor. Esse lugar da dor é algo que tá doendo demais de uma forma que eu preciso ressignificar essa dor. Então, ressignificar essa dor é o quê? Eu precisei enfrentar. A partir do momento que eu reconheci e enfrentei essa dor, e aí agora eu precisei descobrir novos caminhos. Então vamos lá, existe, e através disso, quantas possibilidades eu comecei a descobrir a partir do momento que eu comecei a olhar para esse lugar da dor. Que eu parei de fugir desse lugar da dor. Que eu parei de ficar, porque às vezes também a gente coloca nesse lugar assim, ai, coitada de mim. Ai, da autocomiseração. Então eu precisei também sair desse lugar da vítima. É algo também que a gente precisa, né, enfatizar. Eu precisei sair do coitada de mim, eu precisei sair aqui, vem cá, tenham dó de mim. Eu precisei, tá bom, ok, mas
eu preciso escrever a minha nova história. Eu tenho uma nova história que eu preciso viver daqui pra frente. Então, eu precisei ter uma escolha e eu precisei ter uma decisão. E aí, sim, a gente tá ali pra caminhar junto. E descobrir, é onde a gente fala, né? Onde eu trabalho. São pistas e possibilidades dessa nova história que tá por vir. Dessa nova história que tá pra surgir sobre você. Então, seria isso que eu trabalharia com a Ana. Legal. Então, você falou de escutar. E aí, esse escutar no ambiente terapêutico ali tem A escutativa, o papel da pessoa se ouvir, né? Porque ela precisa conhecer. Mais importante até do que o profissional tá escutando, é a própria pessoa tá escutando a sua dor, né? Porque isso faz com que ela sinta, né? Com que ela entre em contato com a sua dor, né? Em alguns momentos você tem que falar, você tá se ouvindo? Você ouviu o que você disse? Sim. Porque sim. é necessário esses confrontos, até exato. mesmo quando você tá ali pra falar das suas dores. Você se ouviu nisso Sim. que você tá dizendo? Pra que a pessoa também ressignifique aquilo. Peraí, até onde também eu não estou trazendo aqui contextos demais pra essa história, pra deixar essa história um pouco mais comovente, pra que você tenha dó de mim. Sim. Então, até onde também aqui já não é o outro e sou eu. Então, é tudo isso que a gente traz pra essa escuta, né? Então, você falou de escutar, você falou de entender. Porque aí, à medida que eu vou escutando, eu vou entendendo também o que tá acontecendo. O que tá acontecendo em mim, por que eu ajo do jeito que eu ajo, por que eu não ajo do jeito que eu não ajo. Eu vou conseguindo ganhar consciência dessa ferida e ganhar consciência dessa ferida, entender o que tá acontecendo comigo, pode me trazer uma luz para esse processo. Mas além de escutar e de entender, eu vou precisar escolher o que fazer com isso. Sim. E aí é o que você estava falando sobre essas pistas e possibilidades. Sim. Tá, agora eu já sei qual é o problema, eu já me entendi, eu já entendi pelo menos essa camada aqui do que está acontecendo. Sim. Mas eu preciso sair desse lugar da autocomiseração, do vitimismo. Agora exige uma escolha do que fazer. Eu não posso escolher o que fizeram comigo, mas eu posso escolher o que fazer do que fizeram comigo. E aí, nesse cenário, entra quais são as minhas possibilidades. E aí é onde a gente entra, hoje a gente fala que a gente entra no campo das possibilidades. Então, assim, é você no centro. O que pode ter em torno de você que a gente pode descobrir? Porque se a gente tá olhando só pro lado da dor, mas existem outras áreas da sua vida, não que a gente vá negligenciar esse lugar de dor, mas às vezes a gente fica tão preso nesse lugar que a gente esquece de olhar as oportunidades que existem em volta. E às vezes a gente se rotula nesse lugar ali que tem quantas coisas, quantas características, quantas potencialidades existem boas dentro de nós, mas a gente deixa de olhar e explorar as coisas boas que tem dentro de nós, porque a gente está preso somente nesse lugar. Então, trabalharia isso. Não que eu vá deixar isso, não olhar para isso, mas a partir do momento que a gente passa a olhar para as coisas boas, essa daqui também começa a diminuir. Exatamente, exatamente. E a dor costuma ser egocêntrica, né? Então, se ela não está sendo ouvida, ela vai tender a chamar cada vez mais atenção para ela. A hora que eu ouço, a hora que a gente ouve a dor, agora a gente pode dizer, tá bom, já ouvi, agora vamos pensar na solução, agora vamos olhar ao redor. E aí a gente, por ouvi-la, a gente pode tranquilizá-la acerca das possibilidades que a gente vai em busca, né? E é tão automático, porque quando a gente vai de encontro a essa dor, acessa esse lugar, a primeira coisa é a pessoa falar assim, eu não consigo. Então, assim, vamos começar a condicionar eu não consigo por vamos tentar? Sim. Porque já é automático e tá nesse lugar. Então, a partir do momento que você traz eu não consigo, você reforça o seu cérebro naquele lugar. Você traz um condicionamento ali para que realmente você não vai conseguir isso. Porque você tá condicionando o seu cérebro a estar naquele lugar. Então, vamos começar. Primeiro passo, assim como a gente entra no campo das possibilidades. Então, vamos começar a reformular, trazer uma nova ideia de pensamento de eu não consigo pro vamos tentar. Porque aí depois que você tentou, aí sim você vai poder dizer se você consegue ou não consegue. Sim.
Então, tudo começa aí na mudança da mentalidade, mudar ali o condicionamento dos pensamentos, porque o cérebro, querendo ou não, ele já ficou num formato. Então, você vai precisar desconstruir e trazer ali um novo processo de pensamento, um novo processo de como você se vê, ou de como você quer se ver dentro desse espaço. Porque, como eu falei, são construções. Como que você quer? Então, vamos trabalhar em meio a isso. Mas tudo começa aqui. Se você traz, eu não consigo, você não vai conseguir. E aí eu acho que entra o poder do evangelho, né? Sim. Porque essa identidade em Cristo e essa paternidade de Deus. Então, para ficar tudo no E, a gente falou de escutar, a gente falou de entender. A gente falou de escolher. E aí agora eu só vou poder escolher de fato algo que vai resolver o meu problema se eu trouxer o evangelho para as minhas feridas, né? Porque eu enxergo muito isso. A gente, enquanto ciência, enquanto a nossa capacidade de identificar problemas, de dar identificações, como o Senhor chamou Adão ali, falou: ó, você vai ser responsável por dar o nome dos bichos. Então o ser humano é muito bom, e eu creio nessa graça, nesse chamado de Deus para nós, para a gente identificar coisas, para a gente olhar e falar: ó, isso aqui é uma ferida de rejeição, isso aqui é um transtorno X, um transtorno Y. Enquanto seres humanos, dar nomes, identificar, é uma responsabilidade, é um chamado de Deus para nós, né? Só que identificar é com a gente, identidade é só com Deus. Sim. Né? Só aquele que criou pode dar identidade, só aquele que fez pode dar a verdadeira identidade. Por isso que o nome dele é Eu Sou, né? Porque é só ele. Então, para entrar nesse lugar dessa ferida de identidade, dessa ferida de rejeição, só alguém que te conheça desde antes da rejeição. Sim. Né? E que pode te dizer quem você de fato é. Por isso, como eu disse, a importância do Salmo 139. Antes mesmo de formar no ventre da minha mãe, eu já tinha te escolhido. Foi antes. Então, ali começou o processo. Né? Então, antes. Então, eu não sou um acaso. Eu vi, ele queria que eu viesse, independente de como foi. Então, ali começou todo o processo. E aí, onde pra mim começou a fazer total sentido. Porque, como você falou, não é só identificar. Mas como esse afeto tá sendo pra mim, onde a gente chama também do campo dos afetos. O que eu tô sentindo com isso? Esse lugar tá bom? Ou esse lugar tá ruim? Esse lugar tá favorável? Não é só nomear. Como que eu tô nesse lugar? Tá sendo bom ou tá sendo ruim? O que eu tô sentindo estando nesse lugar? Porque nomear, às vezes a gente não consegue nomear tudo. Mas o que você tá sentindo? É algo bom ou é algo ruim estando nesse lugar? Sim. Se é bom, você quer manter, você não quer manter. Se é ruim, o que você pode fazer? Você quer... Em todos os dois a gente tem a escolha. E aí, o que você faz a partir do momento que você passa a entender? É aí que começa a chave do negócio. Exato. É aquilo que a gente trabalha muito no nosso método, né? Eu estou. Então é valorizar como é que eu estou, né? O que eu tô sentindo? Esse eu estou importa muito. Mas mais importante até do que como eu estou é quem eu sou, né? E aí, quando o evangelho vem com a resposta, que é de fato a resposta que preenche as lacunas e que completa a história, porque a nossa história é cheia de lacunas que a gente não sabe, que a gente não viu, que a gente não recebeu, afetos que a gente não recebeu, aceitação que a gente não recebeu. Enfim, tem um monte de coisa da nossa história que está oculta para nós, mas não está oculta para Deus, né? Quando a gente ainda era uma forma informe, quando lá no secreto a gente estava sendo criado, para Ele tudo já estava claro, Ele já via tudo. E eu acho que se a gente pudesse, colocando aí dentro de um quadro clínico, né? Ó, a ferida é essa. O tratamento, a gente já falou, tem que escutar. Como um bom profissional de saúde, ele só vai conseguir fazer um bom diagnóstico e dar um bom tratamento se ele for bom em escutar. Mas depois de escutar, ele vai precisar ter um bom raciocínio clínico ali, ele precisa entender. Mas depois de entender, ele sempre vai ter que fazer a escolha. E a escolha certa para nós sempre vai ser o evangelho. Né? Então, eu acho lindo esse processo do entendimento da alma, do entendimento da mente, da nossa psique, como
é um excelente caminho para eu achar as feridas e para eu saber exatamente onde é que a graça precisa chegar, né? Mas a hora que eu descubro, tem uma graça, tem uma medida de graça sobre graça para chegar em qualquer ferida profunda da minha alma, E né? aí entra naquilo, né, que a gente aprende na tutoria, o caminho. É esse caminho, é né? isso A aqui. identidade de quem nós somos e o caminho. E aí esse caminho, né? Percorrer esse caminho. Sem Então, pressa, porque eu preciso chegar até aqui, né? Isso. Então, a gente precisa do caminho para ser percorrido, a gente precisa da verdade, que é a palavra de Deus, para que nesse encontro, nessa plenitude, eu ache a cura vida. e o A evangelho. cura é o evangelho de Jesus penetrando nas camadas mais profundas da nossa alma, né? Muito bom. Que história linda, viu? Que história linda. Eu tenho certeza que é o Senhor te dando autoridade para falar sobre isso. Eu creio para muito, Jesus. acessar corações que lidaram com essa ferida. E eu creio muito nisso. Na ferida que nós somos curados, o Senhor nos dá autoridade. É de onde brota a compaixão, né? E eu falo que ele transforma totalmente mesmo, desde de uma vestimenta. Porque às vezes as pessoas que me veem hoje na igreja, nossa, você se veste bem. Eu falo assim, peraí. Era uma foto que eu nem gostava de andar, mas o Senhor falou assim, anda com ela. Porque você precisa começar a contar a sua história. E aí eu pego e mostro a foto, ela, mas é você! Sim, o Senhor transformou. Porque é muito fácil olhar agora, né? Mas tem uma história por trás disso. Então, semblante é diferente, vestimenta é diferente. E quando a gente encontra Jesus, não tem como a gente ser mais a mesma pessoa. Então, eu não gostava nem de andar com essa foto. Mas às vezes, quando alguém fala algo, né? E ali o Espírito Santo, não, peraí, vem cá. Olha aqui, mas peraí. Aí é onde começa a história. Ah, mas era você. Sim, era. E aí ele começa a contar a história e aí o Espírito Santo vai fazendo o que ele quer fazer. Eu só me permito ser o instrumento ali para começar ali. Falar, então, era assim. O Senhor foi tratando, o Senhor foi agindo, o Senhor foi fazendo. E aí a pessoa fala, mas não parece. Falei, então, glória a Deus por isso. Que não é nada sobre mim. É para que o nome dele seja glorificado. E é isso, né? Tem evidências daquilo que o Senhor está fazendo. Tem cicatrizes. Sim. As cicatrizes pregam, mas essa cicatriz, ela é gloriosa, né? Porque tem uma mudança, tem uma transformação. É o que você estava E é o de dentro para fora, né? Esse é o principal. Fora. Que é como a cicatrização acontece, né? De dentro para fora. Não é de fora para dentro. De fora para dentro é curativo. De dentro para fora é cicatriz. A cicatriz que vai se fechando. Muito bom, muito bom. Então, pra gente fechar em 5, tem que escutar, tem que entender, tem que escolher, tem que evangelizar, mas por último tem que evidenciar, né? Tem que mostrar, não pode ficar escondendo aquilo ali, não. Tem que colocar em evidência e é isso que eu vejo o Senhor fazendo na sua história, para te levar para contar, para colocar em evidência mesmo. Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar muito para curar feridas de rejeição, de abandono. E a sua história vai ser um lindo testemunho, como as feridas do lado ali de Jesus, que foram uma marca que gerou fé, foram feridas que geraram fé e traumas que geraram testemunhos. E eu creio que o Senhor está fazendo isso na sua vida. Logo, logo vem o livro contando a sua história. E o Senhor está tirando a gente da zona de conforto. E muitas evidências dessa transformação de dentro para fora, que afeta o espírito, a alma e o corpo. E eu creio muito nisso. Quando o Senhor cura uma ferida nossa, não é só uma ferida na alma. É uma transformação que é no interior, na forma como eu me vejo, como eu sinto, mas é também na forma como eu me relaciono com Deus, na forma como eu vejo Deus, como eu enxergo, mas também no meu corpo aqui, né? Como você estava dizendo, o jeito de se vestir, o jeito de se posicionar, a postura, tudo muda. É uma mudança inteira, não uma mudança em um pedacinho. Tem evidências. Não tem como ser o mesmo, né? Tem sinais, né? Tem de que Jesus mexeu. Tem. Então,
Que o Senhor nos dê graça para viver esses processos, esse caminho inteiro, não querendo pular nenhuma etapa, né? Era necessário o Senhor passar em Samaria. É isso aí, é isso aí. Muito bom, muito bom. Obrigado, viu? Obrigado pela jornada, pela parceria. Tamo junto lá na tutoria. E se você é psicólogo, Sim. quer conhecer, vai lá em qualquer post do Instagram, posta lá, comenta lá, psi, para você receber lá o formulário e poder participar lá do nosso processo também, tá bom? E se você é profissional de saúde, fica o convite para você participar do nosso Congresso de Profissionais de Saúde, dia 25 de outubro, em Campinas. Vai ser um dia de um derramar do Senhor para nós, de avivamento, de alinhamento, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo que vão ser preparadores de caminho para o Senhor. Então, vem participar com a gente. Lá. A Ana Paula vai estar lá, vai estar a turma tutoria, toda. O bando vai estar todo lá. E vou te pedir uma gentileza. Esse conteúdo precisa chegar em alguém, essa história, o testemunho da Ana precisa chegar em pessoas que lutam e lidam com feridas parecidas. E você pode ser hoje um curado que cura também. Um instrumento de cura. Então compartilha, conta. Como a gente estava falando aqui, quando alguém é curado, há evidências. E uma das evidências de alguém curado é que ele se torna um doador, ele se torna alguém generoso, alguém disponível para abençoar o máximo de pessoas possível. Então, faça parte disso agora. Seja um multiplicador. É isso aí. Seja um multiplicador. Então, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Curte o vídeo para que o próprio YouTube mande para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito aqui no Desascope ainda, se inscreva, porque só de se inscrever, você já fica um pouquinho mais parecido com Jesus, viu? E não fica de fora dos nossos podcasts, não deixa de acompanhar aí, tem bastante coisa já produzida, já estamos aqui há mais de 2 anos produzindo podcast Divinamente, então pega aí para você aprofundar nessa temática, porque é uma dor da nossa geração e nós precisamos nos envolver nela. Isso aí. Deus abençoe você, não se esqueça, toda emoção, convite para oração, saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo Divinamente Podcast.